Semear, Rocha Rodante. Entramos ao pôr do sol. Agora são 2 horas e 21 minutos. Nós entramos ao pôr do sol em Rocha Rodante. Ou seja, a lua ficou zerada, né? Às 4 e pouco da manhã, como não poderia ter deixado de ser, né? Porque se o mês passado começou às 17 horas, a lua 0%, 30 dias depois seria próximo das 5 horas. Então tivemos um 30º dia, mais 12 horas e 44 minutos nós estávamos no pôr do sol, e isso fez com que ao pôr do sol tivéssemos Rosh Hashanah, Rosh Chodesh. Isso explica-se facilmente, né? Realmente eu nem vou mais ensinar isso, né? Porque ninguém tá nem aí. E eu creio que esse seja o tipo de dom que é dado para alguns, não para todos. Me baseio nisso, né, pelo fato de que no tempo antigo, posso dizer que mais de 90% do nosso povo era analfabeto. E então o que acontecia? No dia da lua nova, eles abriam a porta do lado esquerdo do templo para que as pessoas pudessem se tocar, que era Rosh Chodesh. E faziam isso também todo o Shabbat. Eu imagino que muita gente saía de manhã para ir trabalhar e quando via a porta, você já deve ter ouvido falar das fogueiras, né? Quando alguém avistava não, né? Eles avistavam porque eles estavam totalmente já fora da realidade. Mas eles avisavam por meio de fogueiras, né? Que era a Rosh Chodesh. Então, agora já estamos a 8 horas e 24 minutos do dia primeiro, mas daqui a pouco vai fazer 24 horas no tempo da lua. Mas eu não estou aqui para falar de lua, eu só estou explicando a questão do Rosh Chodesh. Porque continuam tendo aqueles palhaços que não só guardam o Shabbat no dia errado, como ainda desejam boa semana. Eles vão se tocar ainda que nem existe semana. Para isso basta ler lá em Gênesis, né? No 4º dia, quando foi criados os 2 grandes luminares. Eles serviam para contagem de tempo. Dias, meses, anos, solenidades. Aonde está aí a semana? Na mente daqueles que traduziram, na mente daqueles que foram levando o povo à ignorância da palavra. Mas hoje eu estou aqui para outra coisa, né? Eu vou fazer a parte 3 do Fúria e
com a parte 4, na verdade, né? É o vídeo 3 com a parte 4. Isso ocorreu porque no primeiro eu fiz 2 partes, no segundo uma só. Eu espero ser bem rápido. O subtítulo, né, deste estudo vamos ver se alguém entende? Quem me conhece, quem estuda comigo, quem já estudou, quem nadou e morreu na praia, os que vão nadar até morrer na praia, sabem que eu não sou um pastorzinho, eu não sou alguém que diz aquilo que as pessoas querem escutar para ter seguidores. Eu cheguei à conclusão na cristandade, né, durante 27 anos nela, como presbítero, etc. Eu cheguei à conclusão de que quanto mais seguidores ou quantos mais membros uma igreja, pior ela é e mais se arruma para a cabeça, né? Porque as pessoas têm maneira de nos confundir com psicólogos, psiquiatras, né? Tanto que na cristandade já se tornou, né, obrigatório o estudo da psicologia ou psiquiatria, como se fizesse parte da faculdade de teologia. Vamos ver se alguém entende. Eu vou ler aqui um texto para vocês e depois nós vamos conversar a respeito. Esse texto encontra-se, né, no livro de Matitiá, Mateus, no capítulo 26, os versos de 30 a 32. Aí eu dou um salto, porque tem umas coisas que não tem a ver com o nosso assunto de agora. Eu pulo para o versículo 46, aliás, 36 até o 46, ok? Então vamos lá. Começando no versículo 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Observe. Eu ainda vou fazer mais um, né? Vai ter vários ainda, né? Desses, para ver se acorda os dorminhocos. Isso aqui é quando terminou a ceia, que os cristãos dizem que o Mashiach, né, criou uma nova ceia, né? O Mashiach não tinha poder para criar nada. Ele tinha o poder do Espírito de Santidade para poder pregar a palavra do seu próprio Ru, Yahweh. Tanto que ele sempre diz, as palavras que eu digo não são minhas. Ele era um emissário. Então vejam bem. Eles participaram. Se vocês pegarem, eu não gosto nem de falar evangelhos, porque como eu sei de onde vem esse nome, mas se vocês pegarem os 4 primeiros livros, né, do que se chama erroneamente Nova Aliança, vocês vão ver que os 4 são, né, repetem a mesma coisa. E o que eles repetem é assim: e chegado o dia dos pães ázimos. Outro diz:
Chegado o dia dos pães ázimos, os seus aprendizes perguntaram a Yahushua: onde quereis que vos preparemos a ceia? E assim por diante. Aí ele disse até uma coisa, né, que era muito difícil eles errarem, né, porque era uma coisa que não era vista. Ele disse que o homem que eles encontrassem na rua carregando um cântaro de água, isso era um serviço para as mulheres, que chegassem nele e dissessem: nosso mestre quer participar da ceia dos pães ázimos na vossa casa. E é claro, o pai já tinha colocado na mente dessa pessoa e ela já tinha preparado. Eu calculo, né, que eles sejam eram saduceu, né, ou de alguma outra seita que ainda seguia o calendário original da palavra, aquele criado por Yahu. Então o que acontece? Quando chegou no momento, né, de começar a preparação, eles foram para lá. O que é a preparação? É o Pessah. Mataram o cordeiro, começaram a assá-lo, né, no fogo. E tudo pronto, aí já deu o pôr do sol, já era o dia 15. E eles cearam, né? Eu creio até que a família e esse homem, né, tenham participado junto com eles. Talvez até outros, né? Que as pessoas têm maneira de dizer que estavam lá os 12 apóstolos, né? Isso a Igreja Católica deixou bem claro quando ela fez as suas adulterações. Então aqui diz assim, né? Então eles comeram, houve aquele papo todo, né, com Judas e Yahudá, né? Que ele saiu para ir traí-lo e tal. E aí mas eles continuaram lá, né, conversando, eles continuaram lá recebendo, né, vamos dizer assim, as últimas instruções de Yahushua. Eles podiam não entender nada, eles podiam estar completamente por fora, eles podiam realmente, né, ser até um estorvo para o mestre. Mas eles o escutavam. E, na medida do possível, do que ele explicava, eles entendiam. Então, quando terminou a ceia, e Yahudá saiu sozinho, já era noite, né? Então eles cantaram um louvor, um hino a Yahu, e saíram para o Monte das Oliveiras. No 31 nós vemos o seguinte: então Yahushua lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. O que ele quis dizer com isso? Vejam, meus irmãos, nós sabemos que a mentalidade dos Yarudim que o seguiam era praticamente a de que a qualquer momento ele iria assumir o governo da terra, iria libertar Israel de seus inimigos
inimigos e iria começar o reino de Ahu como rei. Então ele diz: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então observe, que eles não estavam entendendo nada, embora ele já tivesse explicado como seria, e eles, inclusive no momento em que o Mashiach é preso, Kefa puxa a espada e corta a orelha de um daqueles fariseus, de um daqueles sacerdotes, não sei qual deles que foi, não é específico na palavra. E o Mashiach pega a orelha no chão e faz com que a orelha retorne ao seu local, como se nada tivesse acontecido. E ainda por cima repreendeu a Pedro, Kefa, Ele diz: se eu precisasse agora de um exército, eu teria. Mas não estou aqui para isso. Então ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Um grande erro de quem estuda a palavra é achar, como dizem os crentes, que nunca podem ser cauda. Pois vão morrer se achando cabeça. Aí, Mashiach continua dizendo que eles iriam se dispersar. Ele diz: mas depois que eu ressuscitar, na verdade, que Yahu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ok? Então observe, ele disse para eles: vocês vão ficar decepcionados. Qualquer um de nós ficaria, se nós estivéssemos seguindo alguém com um pensamento errôneo, colocando naquele Mashiach que nasceu no primeiro século aquilo que é dito sobre o Mashiach no Taná, você se arrependeria de estar seguindo, porque você imaginava que ele fosse começar o reino. No 36, pulando então do 32 para o 36, está escrito assim: então chegou Yahushua com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus aprendizes: assentai-vos aqui, enquanto vou além. Ele ia caminhar um pouco mais, ele queria ficar só. Orar, conversar com o Pai. Mas ele levou junto com ele Kefa e os dois filhos de Zebedeu, sendo que um era João e a Ana. E aí o que acontece? Ele começou a se entristecer muito. Vejam, meus irmãos, ele não era filho de uma virgem que transou com o Espírito Santo. Não, ele era um homem como eu e você. E como tal, existe o medo
mesmo ele tendo a plenitude, ele, justamente por ter a plenitude do Espírito do Pai, ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. E com certeza, qualquer um de nós, né, se soubéssemos que a qualquer momento chegaria uma turba e nos levaria preso, e depois nos espancariam, e na manhã seguinte nos colocariam pregado no madeiro até a morte, eu acho que poucos aguardariam nesse momento. A grande maioria sairia correndo. Então diz assim, né? Que ele começou a se entristecer, né, e se angustiar. Tem uma outra passagem que diz que do suor, né, que brotava nele, tinham gotículas de sangue. E eu fui pesquisar isso há muitos anos atrás, não é até agora não. Existe isso. É um estresse tão grande, com tristeza, com medo, com dor, que provoca isso. Tá? Aí ele disse, né, a Quefa e aos 2 filhos: Zebedeu. Ele disse o seguinte: a minha mente está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que é velar comigo? Estejais vigiando, estejais também orando. E ele se afastando, né, indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se, né, sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Ru, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No 40 nós vemos assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Quefa: então, nem uma hora pudestes velar comigo? No 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a mente está pronta, ou seja, vocês são capazes de assimilar isso. Aí ele diz: mas o corpo, a carne, né, é fraca. E aí ele foi uma segunda vez, de novo, mais distante, e orou dizendo: meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Observe, ele estava pedindo para ter uma escapatória, entenderam? Ele era um homem,
Aí no 43 diz assim: e voltando a seus discípulos, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Bom, observe. Vou fazer 19 anos que eu procuro ensinar pessoas. Quer dizer, na verdade tinha mais 27, mas lá eu estava mais era enganando, né? Porque eu seguia os padrões das igrejas. Mas desde 2002, quer dizer, 17 anos para cá, foi que o Pai começou a mostrar, né? Me permitiu enxergar, tirou minha venda. E eu comecei a observar que as coisas não eram bem assim. Eu sempre fui assim. Não teve uma igreja que eu fui pastor, fui presbítero, ancião, de onde eu não fui expulso. A única que não me expulsou foi a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Mas ali já corria outras histórias, né? A minha facilidade com publicidade, com coisa, sabe? Esse povo olha muito por esse lado, né? Tanto que eu nunca aceitei o dízimo, essa igreja dizimista, e quando eu fui convidado, eu disse só numa condição: eu não vou cobrar dízimo. E aí o chefão lá deles, lá, né? Que hoje não sei nem o que aconteceu com ele, mas ele foi o que fundou a Sina, né? Eu digo afundou a Sina, né? Dividiu todo o povo e abandonou, né, a Igreja de Deus. Para ganhar mais dinheiro. Mas isso é outra história. Então o que acontece, meus irmãos? Eu fiquei lá como presbítero durante uns 3 anos. E descobri que lá não era a igreja. Lá era qualquer lugar, como qualquer outro que eu já tivesse passado, com um agravante, né? Todo presbítero tinha internet, naquele tempo era o MSN, e nós passávamos os dias brigando. Um queria ser maior que o outro. Não à toa que está no lixo que está agora. Agora é pentecostalismo, né? Daqui a pouco vão fazer RTT lá. Vão benzer celulares, sei lá. Vender sal grosso.
E eu sempre fui oposição. Na época eu tinha uma rádio na internet. Aliás, falando nisso, a minha rádio já está na internet. Só falta eu subir as músicas que vão ficar tocando, né, quando não tiver programas. E eu espero fazer isso essa semana. Então, como eu disse, eu sempre consegui, por intermédio do Pai, do Espírito do Pai. Na verdade, o Pai é Espírito, né? O próprio Mashiach disse isso. Eu sempre consegui ver as falcatruas, os erros. E eu sempre fui uma pessoa de muita coragem. E eu não deixava barato, não. Quando eu via que as pessoas que estavam em cargos parecidos ao meu ficarem caladas perante certas perguntas, eu dizia, ó, tchau pra vocês. Então, em 2002, eu comecei a pregar quase que só pela internet. Eu já estava saturado de igreja. Saturado daqueles irmãos que demonstram ser uma coisa, mas são outros. Eu já estava saturado de encrenca. E então eu comecei com uma newsletter que existe até hoje, chamado Caminho de Luz, que tem mais de 6 mil membros. E eu nunca mais mandei nada para lá. Daí começou a surgir pessoas, né, que realmente começaram a ter um entendimento, começaram a guardar o Shabat, a utilizar o véu. As mulheres pararam de andar de saia, de calça comprida. Enfim, a coisa foi caminhando. Ainda guardava o sábado pagão, né, do papal, né, mas estávamos caminhando. Esse trabalho na internet, principalmente quando eu comecei no Facebook em 2011, eu posso dizer que ele foi mais, vamos dizer assim, abrangente, né? Porque em 2012, um arri que eu sinto até hoje, né, que ele abandonou a fé, que é o Ricardo de Fortaleza, ele disse para mim, Sérgio, estou assistindo todos os seus vídeos, mas está muito ruim, né? A filmagem. Eu falei, porque é complicado, meu irmão. Eu filmo, a minha filmadora não grava legal o som, então eu tenho que deixar o computador ligado, gravando minha voz, filmando, aí na hora que eu vou mixar eu tenho que estar acertando para não ficar aquela coisa de fala primeiro e a gente mexe a boca depois, ou o contrário, né? E ele, num gesto que eu creio o Pai o fez, ele me mandou uma câmera maravilhosa, que hoje ainda é top, que é da Microsoft, a Livescan. Então, aí começou a melhorar, só que eu não sabia mexer direito com ela. Ainda não sei, né? Porque na verdade eu não quero me tornar um cineasta, eu quero apenas passar a palavra de algo.
Aí o que acontece, meus irmãos? Houve um boom, né? Eu não tinha tempo nem para comer. E assim foi passando os anos. Ainda tentei, em São Paulo, reunir algumas pessoas porque elas queriam. E eu dizia, a igreja não existe. Não é só a questão da igreja você. Não, igreja não existe. É criação católica. Eu cheguei a montar uma bait, todo mundo chamava de roxo. Como 99% desses que estão por aí que se chamam, autodenominam roxo, né? E que na grande maioria são pentecostais disfarçados. Eles gostam de cortar leite, de tudo, sabe? Eles gostam disso. Eles vão... Não tem a mesma ideia do que estão fazendo. Eles estão fazendo aquilo que o Mashiach disse que os fariseus fariam. Que eles percorriam o mundo todo para achar um prosélito. E aí o tornavam 10 vezes pior do que eles mesmos. E ele termina dizendo, vocês não entrarão e não deixam os demais entrarem. Eu tive muitas alegrias nesses tempos, com certas pessoas que eu botei fé, que eu achei que realmente... Tive muitas tristezas, porque logo eu percebi, né, que quando a pessoa percebia que ela não era apta ao reino, ao invés dela vir conversar comigo e tentar ver o que estava acontecendo, se era falta de entendimento, não. Ela saía me atacando pela internet. Eu, minha esposa. Isso ocorreu muitas e muitas vezes. Outros, por causa de orgulho, ao invés de estudarem, ficavam querendo disputar comigo. E não é por nada não, meus irmãos. Quem vier disputar comigo vai estar disputando com o Espírito do Pai. E o próprio Mashiach disse, não estejais preocupados com o que vai dizer, porque o Espírito falará por ti. Os meus últimos estudos não tem nem apostila, né? Porque se eu me prendo a algo escrito, eu não estou dando chance da verdade que o Espírito poderia estar falando, porque eu vou estar seguindo uma coisa que eu escrevi. Entendem? As decepções foram incríveis, foram grandes, foram, sabe, coisas assim, baixaria mesmo, né? Mas, se você já leu o Taná, você vai ver que todos aqueles que tentaram colocar ordem no barraco foram mal vistos, perseguidos e mortos. Então eu falei, bom, é assim. Tive gente muito legal, sabe, que me ajudou até nos programas. Mas de repente eu decidi seguir sozinho.
eu e minha esposa. Por quê? Porque essas pessoas não estavam preparadas, essas pessoas não tinham conhecimento, essas pessoas falavam asneira no meio do programa. E eu não podia permitir, né? O erro sendo ensinado. Então eu cortava e apontava o erro. Assim como o Shaul, né? Que quando ele chegou lá e viu o que estava acontecendo, no meio de todos que estavam lá, quando eu olho para cima eu estou vendo as mariposas, uma mais legal. E ele simplesmente chegou para Kefa e disse: você está errado, cara, no meio de todo mundo. Tem gente aí que fica brava comigo, né? Se eu chamo a atenção num grupo de pseudos irmãos. Isso é orgulho, cara. Você precisa ler primeiro, segundo de Timóteo, ler Tito e observar como age um emissário. Para que serve? Com certeza não é para abanar a cabecinha dos outros, tá? Cometeu o erro. Está escrito: se você vê o justo cometer a iniquidade e você não alertá-lo, o justo morrerá por causa dessa iniquidade. E o sangue dele será cobrado de ti. Agora já pensaram, se eu deixar de admoestar alguém que está errado, eu vou acabar perdendo a eternidade por causa desse alguém que está errado? Hoje eu vi uma notícia de que a filha do Bill Graham, né, aquele cara antigo, que foi um dos primeiros que apareceu na televisão americana, disse que o arrebatamento está próximo. Uma notícia no Facebook, eu escrevi embaixo: que seja logo, aí nós ficamos livres desses penteiros desses cristãos. Então veja, não que eu queira no arrebatamento, isso aí é um sonho, né, de uma menina de 17 anos, mas tudo bem. Então, eu venho falando com algumas pessoas desde o ano passado que este ano seria um ano crucial. Que este ano nós teríamos um 13º mês e que esse 13º mês terminaria sem encontrarem cevada viva. É a segunda vez, né? A primeira vez foi só a questão do 13º mês, que falavam que era impossível, porque tinha uma regra assim, assim, assim. Aquelas regras, né? Criadas pelos rabinos inteligentes. E quando perceberam que... Porque eu fiquei no pé. E quando viram que realmente ia ter o 13º mês, o cara aí também disse: como é que você sabe isso, Sérgio? Desde o mês 6, 7 você está falando isso? Eu falei: porque eu faço contas, meu irmão. Porque eu sigo a lua da forma correta. Eu não espero a primeira visível. Eu começo o ciclo da lua quando ela zera. E não precisa ser muito inteligente para você fazer essa conta. E se o pai te ajuda com o espírito, aí você vai entender rapidinho. Quer aprender? Ele: não. Eu sei que esse cara parou, a esposa dele, a Débora,
que eu tenho contato até hoje. Ela me ajuda muito nessa questão, né? Porque eu tô aqui no Brasil, né? Como é que eu vou saber como é que está a cevada lá em Israel? E eu não pretendo ir para Israel antes que o Mashiach volte, porque senão é suicídio. Então, tantas coisas, sabe, que eu já relatei, tantas coisas que eu já contei, são, sabe, desde pequeninas coisas até coisas enormes, né? Da forma que o pai age, da forma que a gente obedece. E mesmo assim nós encontramos aqueles palhaços, né, que não tem cultura, que não tem conhecimento, que precisa estudar, virem falar porcaria pra gente. O orgulho deles não permite eles escutarem, eles estudarem. Então, como disse o pai, que o povo dele morreria por falta de conhecimento. Quando foi o começo desse ano, eu tive aqueles problemas todos que, aliás, eu causei a maior parte deles, né? Porque eu quis formatar minha máquina e fiz uma burrada tão grande, formatei, né? Mas eu fiz uma burrada tão grande, sabe, que com certeza não aconteceu porque assim estava escrito. E também porque eu precisava dar um tempo que eu estava ficando louco. Há mais de 5 anos, quando eu vejo uma pessoa que entende, uma pessoa que parece estar desvendada, eu chego nessa pessoa e convido-a, né, para me ajudar. Não estou falando financeiramente. Financeiramente nós precisamos sim de ajuda, porque eu trabalho o dia inteiro nisso aqui. E eu pago aluguel, eu pago luz, eu pago telefone, eu pago internet, eu pago tudo. Eu já deixei de comer para pagar a internet, para poder falar com vocês. Então nada mais justo do que cada um colocar a mão no bolso e tirar aí seus 30, 40 reais, né? Para mim poder pagar. Que nem eu estou 3 meses sem pagar aluguel. Daqui a pouco eu não vou ter nem em casa. E quando deu todo esse problema com a internet, deu todo esse problema aí no meu micro e tal, eu tive 3 meses, né? Bastante isolado. E como eu tenho o costume de estar aqui, né, se eu estou escrevendo, se eu estou desenhando, se eu estou, enfim, pesquisando, estudando, eu estou sempre conversando com meu pai, eu mantive isso, né? E além das coisas que eu estava, vamos dizer assim, entendendo ainda de maneira errônea, que as coisas eram, como dizem, né, o buraco era muito mais embaixo, eu também comecei a receber instruções do nosso pai de como deveria agir. Eu tenho alguns irmãos, alguns não, pouquíssimos, né, que poderiam, com toda certeza, me ajudar. Não financeiramente. Eu venho deletando do Facebook, coisa que eu nunca fiz, né? Ficar passando pelo feed para ver o que os outros falam. Não me interessa o que os outros falam, me interessa a palavra do meu pai. Mas de repente eu comecei a entrar por causa do celular e tal, dar uma olhadinha, e foi ótimo, porque eu aprendi uma forma simples de ir cortando o joio.
ao ler as porcarias, né, que eles colocam, eu já vou direto na página deles e bloqueio, mesmo que não seja meu amigo. Como eu disse no último, o religioso de hoje será o inimigo do povo de amanhã. Então seria muita ignorância, muita burrice, né? Ficar dando pano para manga para esses palhaços. Observe, meus irmãos. Existem pessoas aí que eu passei anos falando, meu, vamos trabalhar junto. Me ajuda, é muita gente. Eu e Eliane não estamos dando conta. Não, vamos sim, tal, não sei o que, não sei o que. Nada. Esses dias eu conversei com alguns cheio de vamos dizer, respostas, motivos ridículos para quem é um servo, e cheguei à conclusão de que realmente é complicado. Observem, né? O Machia, durante 3 anos e pouco, não sei dizer exatamente quantos, porque isso surgiu da Igreja Católica, ele permaneceu, né, vivo. Ele viveu 30 e poucos anos, é claro, ele nasceu, foi crescendo, como qualquer outro homem. E ele permaneceu vivo e tinham aqueles que o seguiam só por causa do pão, tinham aqueles que o seguiam só por causa de peixe, né? E tiveram até aqueles, né, que eles põem 5.000, mas eles podem pôr 500. Que quando ele disse que ninguém podia ir até ele se o Pai não levasse a pessoa até ele, uma multidão parou de seguir. E ele, vendo que os aprendizes dele diziam, nossa, mas esse discurso é duro. E ele virou para eles e falou assim, querem ir também? Vai embora. O que comprova que nós não estamos aqui para arrebanhar, nós não estamos aqui para juntar um monte de gente, não. Nós estamos aqui para fazer o serviço que a Yeshua fez, para fazer o serviço que os seus emissários fizeram. E nós estamos no tempo que Daniel teria que abrir o livro, né? É isso o que nós estamos fazendo. É isso que é o nosso trabalho. As pessoas acham, né, que são importantes. E é claro que são. Eu, enquanto a pessoa não pisa na bola, eu a tenho como chamada. Embora, é claro, todos nós saibamos que muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? E eu sei que foram 3 meses assim que eu precariamente consegui enviar alguma coisa pelo telefone. A internet
Domingo praticamente eu não tinha. Então eu fazia as coisas no domingo, passava para dentro do telefone para poder postar. O que foi fazendo com que o trabalho se tornasse mais cansativo, sabe, mais volumoso. E eu sempre chegando em alguns e dizendo, aí, posso te passar os estudantes? Mas ninguém se manifestou. Bom, pra vocês terem uma ideia, né? Eu tinha 400 e poucas pessoas no meu zap. Eu comecei a dizer que para quem eu dissesse bom dia e ele não me respondesse, eu ia deletá-lo. Hoje eu tenho 37 pessoas no meu zap. Tem algumas lá que ainda não aprenderam, mas que eu estou aguardando. Mas eu não vou mais perder tempo com joio. Não é que eu queira que você me dê bom dia. Eu não necessito disso. Mas com certeza eu posso estar no portão da minha casa. Aqui é uma rua de movimento, por isso que a Eliane tem muitos clientes. Então passa muita gente. Se estiver no portão, a cada 5, 10 minutos eu vou ter que dizer bom dia, porque as pessoas passam e dizem bom dia. E eu sempre fui uma pessoa educada. Embora eu possa ser uma pessoa que mande qualquer um para aquele lugar, eu tenho berço. Eu não nasci no esquema de porco. Agora, você vê pessoas que estão ali no teu zap porque de alguma forma chegaram até ali para estudar. E você deseja um bom dia e a pessoa, você vê que a pessoa leu, mas ela não perde um segundo para dizer que assim seja, serve para você também. O que eu posso pensar de um ser humano desse? Que ele vai nadar e morrer na praia. Existem pessoas que somem e nem sequer dizem até logo. Muitas às vezes até por falta de internet, porque está todo mundo com problemas, né, financeiros, que vão se agravar a cada dia. Nós já estamos no segundo mês. Para quem sabe do que eu estou falando, prepare-se. Sabe, uma pessoa que eu convidei centenas de vezes para me ajudar. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não tenho comunicado nenhum dessa pessoa. Hoje eu recebi um zap muito estranho, eu nem abri ainda porque eu não tive tempo e eu não estava com saco. Sabe, você quer me ver só olhar uma matéria quando vocês me passam estudinhos. De pessoas que são falsos profetas, pessoas que são judaizantes, pessoas que são cristãs, e por aí vai. Eu não olho. Agora esse eu quero ver porque esse tem a ver com alguma coisa que está acontecendo na câmara. Não sei. Eu, terminando aqui, com certeza eu vou olhar. Essa pessoa me mandou isso hoje. Mas eu não sei quanto tempo faz
ela sumiu. E vejam, uma pessoa que eu chamei várias vezes, né, para estar me ajudando nesse trabalho, ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento, uma pessoa que eu confiei. Há mais ou menos uns 10 dias, 5 dias, eu não sei mais, nem me importa mais o tempo. Eu pedi para a Eliane ligar no celular dele. Eu falei, vamos ver o que está acontecendo. Eu falei, porque do jeito que estão as coisas, vai ver que ele está ferrado, né? Que ele já vivia com problemas como a gente, né? De falta de grana. E a Eliane ligou, a esposa dele atendeu e disse, 1 minutinho que eu vou passar para ele. E na hora que deve ter passado para ele, simplesmente desligou. Eu olhei para a Eliane olhou para mim e falou assim, vamos ligar de novo, deve ter caído. Eu falei, não acho que caiu. O pai está me dizendo que não caiu, mas liga. Ela ligou novamente, só dava caixa postal. Vejam, meus irmãos, eu já cheguei a ficar sem internet, como vocês viram dessa vez, mas já cheguei a ficar outra vez também. Até em Lan House eu fui para poder colocar no ar estudos. Agora, um sujeito desse não pode gastar R$1, R$2 numa Lan House e me dizer, Sérgio, é o seguinte, eu tô sem internet, tô ferrado. Sabe, eu tenho um telefone que eu fiz em nome da minha empresa, que eu posso ligar para qualquer lugar do Brasil, qualquer operador e até para fixo. Então, se alguém está com problema, assim, poxa, me fala que eu ligo. Mas aí nós temos que ver, né, o que está acontecendo. Eu lhe pergunto, o que está acontecendo? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque está escrito que o joio ele é tão parecido com o trigo que ele até aprende. Mas o pai não lhe dá a persistência e ele cai. Eu falei que ia falar um pouquinho, já estou 1 hora falando, mas eu quero falar mais uma coisa para encerrar esse assunto. E no próximo nós vamos falar sobre fuga, sobre orar e vigiar. O texto que eu vou dizer agora, né, foi escrito pelo Ravino Shaul, em sua primeira carta aos Coríntios, né, isso lá pelo ano 60, no versículo 3, aliás, no capítulo 3, versículo 15. Esse verso, ele sempre me deixou perplexo, né, assim, sempre muito, o que será que realmente Shaul quis dizer, né? E depois a gente lê, né, que o próprio Kefa, né, que foi atacado no meio de todo mundo, né, mas olha como o cara era um cara que não tinha mais ego, um cara que não tinha mais orgulho,
Se você pegar a primeira carta, a segunda carta de Kefas, você vai ver que ele fala muito bem de Shaul. E ele também diz, porque Shaul, ele era culto. Shaul era um cara que tinha experiências muito grandes de vida. E o tempo que ele saiu pregando, ele adquiriu muito mais ainda, né? Como ele diz, de cadeia a naufrágio, a roubo, a espancamento, sabe? E ele não arredou. E quando ele viu que a coisa estava ficando feia para ele, né, em Jerusalém, ele fez o quê? Ele recorreu aos seus direitos. Ele disse: eu sou cidadão romano, só falarei alguma coisa perante César. Por isso que o Machado disse, né? Daqui para frente, sejam astutos como a serpente e inofensivos como uma lebre. Eu vejo que a maioria das pessoas que se dizem servas de algum chegam a um cúmulo assim de parecerem idiotas. Se o Pai deu o Espírito a essas pessoas vão a cada dia se tornar mais sábias. Então esse texto aqui é um texto que desde que eu comecei em 1982 como ancião das Assembleias de Jeová, na verdade em 94 como ancião, em 82 eu me batizei, que foi quando a minha esposa me deixou. Ela não acreditou. Aqui tem um texto muito incrível. Hoje eu entendo perfeitamente, né? Que tem muito a ver com o que ocorreu com Machia, né? Porque vocês vejam, ele foi preso. Lá está escrito cantar o galo. Não, não é isso. Era uma pessoa que passava pelas ruas de Jerusalém dizendo: sexta hora, quinta hora, sabe? Para que as pessoas ficassem ligadas no tempo. E nós vemos que ele foi preso. E qual foi a atitude dos aprendizes dele? Se esconderam. Tiveram medo de morrer. O único que foi ao sacrifício dele, né? Onde ele foi pendurado no madeiro, com 2 pregos, foi a Ruanã, né, João? Junto com Miriam, sua mãe, né, a mãe de Yahushua. Os outros não foram. Observem que até a pessoa, né, José de Arimateia, que deu o túmulo, que era uma gruta, ele cria no Mashiach, mas não abertamente. E o Mashiach já disse, né? Quem me negar, eu o negarei perante o Pai. Entendem? Então eu sempre ficava lendo esse texto desde o início, né? Que eu comecei a estudar a Bíblia e depois. Pra vocês terem uma ideia, nos 4 primeiros anos eu li mais de 15 vezes a palavra. E cada vez que eu a lia, mais coisas eu... O que será isso? Então o texto é esse aqui.
que eu quero que vocês reflitam bem. Porque o Mashiach, né, ele foi lá, ele foi preso no madeiro, ele ficou até a morte dele, foi tirado rapidamente porque os fariseus achavam que era dia 14, né, e não dia 15, como na realidade era. Porque os fariseus não guardavam o calendário correto. Tanto que nós vemos que no julgamento dele não tinha nenhum saduceu, não tinha nenhum das outras seitas que guardavam o Shabat perfeito. O Shabat solar, criado pelo Pai. Então observe, meus irmãos, o texto é esse. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Claro. Sabe, cada pessoa que eu vejo que na realidade não faz parte, que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a acompanhar, que eu aprendi, enfim. E de repente, pelos atos dela, demonstra, né, que putz, ela está muito longe, né, de entender o que significa obediência, subserviência a Yahu. Entender que esse amor que nós temos que ter por Yahu, que é acima de tudo, é principalmente e inicialmente sobre nós mesmos. Nós não estamos mais em tempo de cometer erros gravíssimos, porque, como diz Shaul, o Espírito que habita em nós, que é o Pai, tem ciúmes. Não afastai o Espírito. A única forma que você tem de afastar o Espírito é depois de você receber a ajuda do Pai te chamando, tudo, receber a ajuda do Espírito do Pai para ter entendimento, receber a ajuda de algum emissário, né, para te ensinar, para te dar material, para que você possa compreender, pois nós não estamos ainda naquela aliança, né, que o pessoal fala, a nova aliança, isso só vai ocorrer após o início da quarta parte, da quarta fase do plano de algo, né? Então vejam, meus irmãos, se a obra de alguém se queimar, ou seja, se você trabalha na obra, mas de repente não existe que não seja joio. Então a obra de alguém se queimar, porque quem vai ser queimado não é o joio, sofrerá detrimento, tristeza, sabe? De ver que aquelas pessoas não conseguiram entender nada. E o texto continua. Mas o tal será remido. O tal quem? O que estava trabalhando para Yahu, tentando ajudar aqueles que ele acreditava que tinham sido chamados. E ele termina dizendo, todavia, como pelo fogo. Então, esse texto me era muito esquisito, não conseguia entender. Eu não conseguia porque eu ainda tinha a mentalidade cristã, né, de que diz
que o Mashiach iria batizar com espírito e fogo. E todo mundo falava que isso significava que para alguns seria a vitória, seria a salvação, né? Então com o espírito, e para outros seria o inferno, o fogo. Embora eu nunca tenha acreditado no inferno, mas como eu sei que a palavra ela é deturpada porque as pessoas não entendem o hebraico, não entendem o grego, eu fiquei muitos anos mesmo, com isso na cabeça. Vocês querem ver? Se a obra de alguém se queimar, ou seja, o Mashiach, por exemplo, ele deu assessoria para aquelas pessoas que não tinham espírito, para aquelas pessoas que não conseguiam entender quase nada, haja que depois ele ressuscitar e tudo, né, no dia em que ele vai ascender, que eles estão no Monte das Oliveiras, deve ter sido Pedro, não está escrito, mas é que Pedro que sempre falava as besteiras, né? Ele pergunta, diga-nos, Senhor, é hoje, é agora que irás restaurar o reino a Israel? Ele ainda estava com a cabeça achando que o Mashiach ia começar a reinar. É claro que isso, porque não existe no Taná nenhum versículo que fale sobre o nascimento do Mashiach. Só fala sobre a vinda dele após a ascensão dele, ou morrer. Por isso que muito judeu não crê. E se eu sinceramente, se eu não conhecesse Yahushua, eu também não creria. Porque o que a Igreja Católica fez, né, com esse boneco Jesus Cristo que eles criaram, realmente é ridículo. Não dá para acreditar mesmo, né? Então, se a obra de alguém se queimar, ou seja, se você for chegando num ponto em que você vê que você está dando murro em ponta de faca. Claro que sempre tem aqueles que nos dão alegria, mas há 90% ou mais só tristeza. Sofrerá detrimento, sofrerá, sabe, o que eu tenho passado esses tempos, conversando com o pai e ele me explicando. Sabe, por mim eu gostaria que cada um que já tivesse conversado comigo desse o passeio comigo por Yerushalayim após ela ser destruída, após a guerra do Armagedon, e quando fôssemos com o mestre para lá, ele como rei, e nós ajudando, né? Porque esse milênio vai ser um milênio difícil. Lembrem-se, aquela parte que diz já não existe mais a morte, já não existe mais o pranto, já não existe mais isso, aquilo. Na quarta fase, o milênio é a terceira. Então, sofrerá detrimento, sim, claro. A própria Eliane tem me achado estranho, porque eu estou muito calado, muito quieto. Aí diz assim, mas o tal será remido, todavia como pelo fogo. Eu não sei quantos de vocês já leram a palavra, além de Matitiava até Guilherme, né? Mas se vocês lerem no Taná, vocês vão ver que muitas vezes é citado, né, que o pai
nos depura como a prata e o ouro. E a prata e o ouro é depurado pelo fogo. Então, é claro que o Pai não vai jogar ninguém dentro, não vai fazer churrasquinho de ninguém, né? Mas o Pai vai testar tanto essas pessoas que elas vão acabar crescendo durante a grande aflição que já estamos nela. Crescendo em conhecimento. Entendem? Por quê? Porque chegando no milênio, nós vamos ter que estar ajudando a Hamashia nas batalhas incontáveis que vão existir, porque vão ter nações ímpias ainda, né, com alguns moradores. O Pai até diz: a nação que não subir até Yerushalayim na festa dos tabernáculos para adorar a Ele e dar glória ao Mashiach, nessa cidade não choverá. O que significa o quê? Fome. Morte. Então, meus irmãos, três pessoas hoje me desejaram Rosh Hodesh. Três. E eu desejei isso no Facebook inteiro. Só não desejei no meu canal de YouTube porque eu não tinha um vídeo para colocar. Mas grande parte das pessoas que estão lá estão no Facebook também. Como você acha que você se sentiria? Que você é um idiota, né? Que passa fome, que deve aluguéis, que a internet é uma porcaria hoje. Para poder fazer o alimento para vocês. Mas se uma pessoa nem me deseja Rosh Hodesh, depois mesmo de ter desejado, isso é joio. Só hoje ele tem mais 17. E deixei o recado. Eu sei que a grande maioria é ignorante. Isso atrapalha um bocado. Veja o caso dos 11 aprendizes do Mashiach, né? Só que a partir da festa de Pentecostes, Shavuot, naquele ano, eles receberam o dom do Espírito do Pai. E no mesmo instante, Pedro, que só falava asneira, fez um dos discursos que eu mais curto, onde ele até diz claramente que o Mashiach é filho de Yosef e Miriam. Então a situação é essa, meus irmãos.
Vocês vão ficar sem professor, porque daqui a pouco o professor não vai ter onde morar. Isso é avareza. É isso, meus irmãos. Termino aqui. Continuamos no outro dia. Observe o seguinte: a cada dia eu estou mais em paz. Mesmo estando cada vez mais triste